o governo Lula começa a liberar outorgas de rádios comunitárias ao movimento do Sem Terra, ao MST. Vamos conversar com a Paula Lobão para entender exatamente como é que serão essas concessões, porque elas estão acontecendo por pressão do grupo, é isso? O grupo está fazendo pressão no governo. Não bastassem todas as outras pressões quando invadia a terra produtiva, terra de empresa produtiva, seja também da Embrapa, área de pesquisa, um órgão público, e o movimento não foi colocado como, digamos, no inquérito dos atos antidemocráticos. Prédio público é prédio público, aqui em Pernambuco dá na mesma. Mas vamos lá, Paula, nos traga mais detalhes, por gentileza. Sim, Piotr, tem a ver com pressão, sim. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira. O governo tem sido pressionado por parte do MST, que quer apoio, quer dinheiro, quer articulação política, e para isso tem feito as invasões de terras e de propriedades, como a gente vem acompanhando, principalmente no Abril Vermelho, né? E aí, em troca disso, para dar uma freada nessa problemática aí das invasões de terra, o governo, então, tem distribuído agrados ao MST. Estou falando aí dos cargos que já foram distribuídos e que seguem, né, sendo distribuídos ao MST. Estou falando também da presença de 7 ministros no evento do MST no fim de semana aí em São Paulo, a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária. E agora, esta semana, começa aí essa distribuição, essa liberação de outorgas para que o MST tenha mais rádios comunitárias, como você bem trouxe aí no início da sua fala. Agora, Piotr, no evento do fim de semana, o governo federal também anunciou mais agrados ao MST, anunciou ainda que prepara um plano emergencial para retomar os assentamentos de terras a partir deste mês e com a promessa de fornecer crédito para o MST. São gestos de reaproximação com o movimento que o governo está fazendo e, ao mesmo tempo, sinalizando aí ruptura com o agro, porque quem não gostou nada disso, da presença dos ministros nesse evento do MST em São Paulo, foi a bancada ruralista da Câmara dos Deputados. Inclusive, o vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o deputado Evair de Mello, ele usou as redes sociais para dizer para o governo federal que o governo perdeu a ponte com o agronegócio. E tudo isso está acontecendo, Piotr, no momento, essa reaproximação do governo com o MST, está acontecendo no momento em que o Congresso Nacional se prepara aí para instalar uma CPI que vai investigar as invasões do MST, inclusive os integrantes da oposição, incluindo parlamentares da bancada ruralista, inclusive da cúpula da bancada ruralista, prometem fazer apontamentos aí, apontar a responsabilidade do governo nas invasões ilegais do MST, porque os parlamentares já receberam denúncias de invasões irregulares, ilegais por parte do MST. Piotr. Muito obrigado, Paula. O deputado Evair de Mello é nosso convidado. Daqui a pouco a gente está tentando só fechar o sinal para a gente conversar com ele. Bom, deixa eu ver, continuamos com a Paula. Só antes um pouquinho. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que visitou a Feira da Reforma Agrária. Aliás, entre as autoridades que você citou, né, Paula, o próprio vice-presidente esteve lá, inclusive nessa feira que foi aqui em São Paulo. Esteve sim, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, acompanhado aí de mais 6 ministros, e durante discursos, durante o palanque, né, porque foi montado um palanque lá naquele evento, vários ministros discursaram, entre eles o Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário. Ele usou o palanque do fim de semana nesse evento do MST para criticar a CPI do MST na Câmara dos Deputados, mandar um recado aí até de forma irônica, dizendo que os deputados vão encontrar coisas gravíssimas, como suco de uva produzido sem trabalho escravo. Ele disse isso num tom irônico e fazendo uma referência àquele caso em que aproximadamente 200 pessoas foram encontrados, trabalhadores, né, foram encontrados em condições análogas à escravidão em vinícolas no Rio Grande do Sul. Essas empresas prestavam serviço para grandes produtores de vinhos do país. Então, ele utilizou essa situação
provocação para fazer aí uma crítica, uma indireta e uma crítica irônica à CPI. E quem também aproveitou para criticar a CPI foi o ministro Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria da Comunicação Social. Ele disse que a CPI vai ser um tiro no pé da oposição. Mas a verdade, Piotr, é que a CPI está sim sendo motivo de preocupação por parte do governo federal. Está vendo aí a oposição se levantar e de forma forte, né, fortalecida dos 27 membros que precisam, dos 27 parlamentares que precisam integrar a CPI, 13 já foram indicados e esses 13 parlamentares, eles têm atuação contrária ao Palácio do Planalto. Tem membro da bancada ruralista também nesses 13 que já foram indicadas para compor como titulares a CPI do MST, e são parlamentares que já inclusive criticaram o MST publicamente, associando o movimento a terrorismo, a baderna, a bandidagem, e também defendem a criminalização do MST. Piotr. Muito obrigado, Paula. Vamos lá, temos aí só uma imagem sobre invasões de terra aí, Serginho, e também essa declaração que deu o vice-presidente Geraldo Alckmin nessa feira. Temos lá, olha, está aqui, essa é a declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro, em que ele disse o seguinte: neste sábado, o evento foi no sábado em São Paulo, após audiências com o setor do gás e da indústria de dispositivos médicos, fui convidado pelo João Paulo Rodrigues, ele é do MST, um líder do MST, a conhecer a feira agrária que o movimento realiza no Parque da Água Branca, na capital paulista. São centenas de toneladas de produtos agrícolas, inclusive da agroindústria, à venda pelos próprios camponeses que os produziram. No campo tem lugar para todos e a agroindústria tem papel fundamental no desenvolvimento do país. Quando o vice-presidente fala tem lugar para todos, ele está se referindo, por exemplo, ao agronegócio, que é injustamente sem nenhum conhecimento da história do fascismo, chamado de fascismo pelo presidente da República, o cabeça de chapa, presidente Lula, na chapa de Geraldo Alckmin, vencedora das eleições do ano passado. Como é que lida exatamente com isso? Qual exatamente o comentário do vice-presidente Geraldo Alckmin em relação a essas declarações completamente estapafúrdias do presidente em relação ao agronegócio, que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo? No Brasil, você sabe, tem 215 milhões de pessoas. A gente produz alimento para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, ou seja, sem o Brasil, o mundo passa fome. Vamos dar uma olhadinha agora só no tamanho das invasões que o MST já fez. A gente pegou aqui por governo, no governo Fernando Henrique, para você ter uma ideia, quando havia um ativismo muito grande e tinha ainda essa fantasia do MST, foram 2.442 nos 2 mandatos de Fernando Henrique. Mas veja só, nos mandatos de Lula, também foram 2 mandatos, 8 anos, houve 1.968 invasões. Qual é a lógica? Elegeu um governo que é a favor do MST e, mesmo assim, teve quase 2.000 invasões. Dilma Rousseff teve 969, Michel Temer 54, foi um período mais curto, né, de 2016, meados de 2016 até o final de 2018. Jair Bolsonaro, onde houve muita titulação de terra, o movimento perdeu força porque você resolvia o problema, o assentado não ficava mais dependente do MST porque passava a ser dono daquela terra, daí a titulação de terra. Houve 170 invasões e agora, só neste governo Lula, nós estamos em maio, esses dados são até abril, já houve 33 invasões. 33 invasões, para se ter uma ideia, é mais do que houve em cada um dos anos durante o governo de Jair Bolsonaro, o que chama a atenção também. Vamos conversar agora já estamos com o Everdy Mello, o deputado Everdy Mello está conosco? Oi, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Desculpa aqui pelo previsto no carro. Segunda-feira é dia de pegar a estrada, portanto, estamos aqui parando, mas com muita alegria poder atender a Jovem Pan. Imagina, muito obrigado pela sua atenção, deputado. Quando a gente vê esse movimento agora do governo, de várias autoridades do governo, entre elas o vice-presidente da República indo ao evento do MST, até aí não há problema, prestigiar um evento, tudo bem. Mas dizer que no campo tem espaço para todos, sem nenhuma citação, levando-se em conta os erros de comunicação, ofensas que fez o presidente Lula ao agronegócio, o governo está tomando lado nessa questão? A presença tem problema, sim, porque o MST não é pessoa jurídica, não tem reconhecimento jurídico, portanto, é um movimento clandestino. Se comporte-se para a sociedade, é o mesmo que eu defender as milícias, porque ele é um movimento que não tem CNPJ, não tem identidade, tem representantes setoriais. E, naturalmente, a comprovação daquilo que nós já sabíamos. O governo do Lula
para chegar ao poder, fez pactos com esses milicianos terroristas e com o MST. E, naturalmente, o governo está de pé agora, que esse pessoal é do mal, eles estão cobrando, naturalmente, a duplicata que o governo assinou para ele durante o processo eleitoral. Então, tem problema sim, porque tem dinheiro público, tem presença pública. O governo, quando vai a esse movimento, né, que usa da reforma agrária, usa dos trabalhadores rurais para poder tentar legitimar os seus crimes. O Movimento Sem Terra, ele se apropriou do termo reforma agrária, se apropriou de termos da agricultura familiar para poder legalizar os seus crimes. É como se as milícias nos morros do Brasil são como se o PCC fizesse ali as feiras comunitárias, aqueles almoços que eles fazem no final de semana, distribuísse brinquedos para crianças no Natal para tentar justificar os seus crimes na venda de drogas no morro. E, naturalmente, o Alckmin, que, por decepção de grande parte dos brasileiros, está decepcionando cada vez mais. E quando ele diz que no campo tem espaço para todos, ele está errado. No campo não tem espaço para invasor de propriedade, não tem campo para quem está extorquindo produtores rurais, não tem espaço para quem destrói fazendas de pesquisa. O Alckmin está mal orientado, está mal pautado ou está mal intencionado. Porque eu não acredito, eu prefiro achar que, como ele é um estranho no ninho desse governo, ele esteja muito mal assessorado. No campo não tem espaço para bandido, mas o vice-presidente Alckmin, para poder fazer uma média aí com o Sem Terra, com esse movimento, naturalmente ele cita essas frases infelizes. O nosso campo não é o campo do Geraldo Alckmin, porque não tem espaço, como eu disse, para essas pessoas que querem trazer essa insegurança jurídica, essas invasões de propriedade, né, queimando floresta, destruindo máquinas e equipamentos, extorquindo produtores rurais. Portanto, o nosso campo, que é o campo da produção, que alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas do mundo afora, que é o campo que traz a balança comercial positiva para o Brasil, não é o mesmo campo citado pela pessoa que desconhece a realidade, que foi, nesse caso, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Deputado, vamos lá. O senhor fez menção a várias invasões do MST. Eu citei aqui os números, inclusive, só nesse ano já são mais de 33, pelo que eu tenho de informações. Os dados eram só de abril. É um movimento que prometeu invasões, cumpriu a promessa, as invasões de propriedade privada e também de prédio público, de espaço público, ou seja, de órgão público, no caso da Embrapa lá de Pernambuco. Mesmo assim, o líder do MST esteve na comitiva do presidente Lula e foi à China. E agora membros do governo vão prestigiar um evento. Eu fico imaginando se por acaso membros do governo passado fossem prestigiar um evento de um grupo mais radical que invadiu os prédios públicos em Brasília. Mas onde é que o governo tem? Qual é a ideia do governo? É simplesmente ignorar toda a lógica produtiva e legalizada do agronegócio? O primeiro é preciso deixar claro que não tem governo, né? Não tem governo e não tem líder, né? O Lula está se negando a trabalhar, o vice-presidente da República não está empoderado e cada ministério é uma ilha por si só. Portanto, não tem orientação central. E nesse momento, como não tem um governo central, mesmo se tivesse, o governo é conivente com essas invasões, mas que eu volto a dizer, os ministros não têm um comando central, estão achando o chamado aqui na roça de cerca frouxa e, naturalmente, estão aproveitando para cometer os seus crimes. E o governo é refém dessa pauta, como não tem unidade. Então, você vê o ministro da Justiça, que é o mesmo, o ministro da Justiça entra em áreas que são ocupadas pelos milicianos, né? O governo é conivente com um monte de informações, e volto a dizer, refém desse movimento. Portanto, o governo tem uma duplicata assinada, o governo não tem uma agenda posta, e esses invasores se apropriam de pessoas, às vezes, inocentes, é mais ou menos como os milicianos, como o PCC opera, se apropria ali de gente inocente, de gente até de boa vontade, para poder fazer e cometer os seus crimes. Eles estão tentando, volto a dizer, o MST, ele se apropria do termo reforma agrária, se apropria do termo produção de alimentos, para poder justificar os seus crimes. E, naturalmente, o governo está refém, não tem governo, não tem orientação. E aí, quando o governo é frouxo, o crime avança, naturalmente. Quando o Estado é frouxo, o crime avança. É claro, essa agressividade do movimento, né? O nosso número já passou de 50 invasões, não foram atualizadas ainda. O seu número aí é o número do início do mês, mas já estamos caminhando para mais de 50 invasões, mostra que é um governo frouxo. Os criminosos estão aproveitando para cometer os seus crimes e as suas invasões.
Tá, os números nossos, deputado, obrigado por atualizar, porque eles são só até abril, o dado consolidado. Perfeito. Mas tem agora o mês de maio. Nós já estamos próximo a 56. Tá. Deputado, uma última pergunta. Como é que fica a relação do ponto de vista político agora? A bancada do agro tem mais de 300 parlamentares, entre senadores e deputados. É uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. E esse governo, como todo governo, precisa fazer passar uma série de projetos no Congresso Nacional. Diante dessa relação tumultuada, inclusive com aquelas expressões que o presidente Lula usa em relação ao agronegócio, fascismo, enfim, essa coisa toda, que ele desconhece, parece o significado do fascismo para a humanidade. Mas, enfim, esse é outro assunto. Como é que será essa relação política? O primeiro, eu volto a dizer, por não ter governo, não tem nenhuma relação política. Nos 2 ensaios, meio que para valer, no plenário da Câmara, o governo foi derrotado, foi massacrado. O governo que naquele PL da fake news saiu com a base pulverizada ou gelatinosa, quando chegou o texto do saneamento, que é um texto para valer, para a revisão do marco, literalmente o governo foi para o ralo. E com essa insistência do governo de se juntar com esses milicianos, com esses invasores de terra, naturalmente, o agro brasileiro que deu uma resposta muito grande, elegendo legítimos representantes, o governo que não tinha uma vida fácil se complica a cada dia mais. Até porque agora começa a perder até a oportunidade do diálogo. Eu pergunto, como sentar com o Geraldo Alckmin? Como sentar com o ministro Fabro? Como sentar com o ministro Paulo Teixeira? Ou seja, se com o diálogo já estava difícil, eu usei a expressão no final de semana, foi usada por diversos veículos, o governo rompeu uma ponte. Ainda tinha uma ponte que era o diálogo, para que pudéssemos chegar em consenso. O governo coloca em risco a sua própria governabilidade, a própria continuidade do seu governo, quando ele literalmente escolheu um lado, ele se posicionou, não só o presidente. Foi horrível, ele primeiro menosprezar a AgriShow, um desconhecimento, uma ignorância assustadora. Segundo, e voltar com esse termo, que a gente achava que tinha sido ali no calor da campanha, ele tinha citado o termo fascismo, não vamos imaginar, nós somos deputados, políticos, na campanha às vezes a gente acaba se exaltando, então nós que achávamos que poderia ter sido uma exaltada lá na campanha, não, é verdade, o presidente pensa, ele voltou a usar o termo fascismo para os produtores rurais, para o agronegócio. Não é São Paulo, bateu no agricultor de São Paulo, repercute em todo o agronegócio brasileiro. Então eu vou usar termo. Acho que o governo ele acabou de derrubar a última ponte que tinha, que era a ponte do diálogo. Dificilmente vai ter um diálogo às claras agora, porque o presidente fez manifestação clara. O Alckmin era alguém que ainda gozava, vamos dizer assim, pelo seu histórico de governador de São Paulo. Eu achava que o Alckmin foi governador de São Paulo, que presidiu a AgriShow, vamos dizer assim, como governador por 8 anos. Ele deveria ter feito uma defesa pública da AgriShow. Ele deveria ter, mesmo rompendo com o presidente alguma coisa, ele deveria ter defendido a AgriShow. Ele não defendeu a AgriShow, ele não defendeu o agronegócio de São Paulo e foi lá passear junto com o ministro Haddad, com o próprio cara que vai para o Banco Central agora, defender esse movimento ilegítimo do MST. Eu volto a dizer, então, repetindo a frase que eu disse no final de semana, eu acho que tinha uma pinguela, não tinha uma ponte, não. Ainda tinha uma pinguela, para quem não sabe, pinguela é uma pequena ligação. É uma ligação precária, Eu acho que agora essa pinguela caiu também e perdeu completamente a legitimidade e a condição de negociar com quem, na verdade, defende o Brasil, que trabalha e produz. Uma pinguela é uma ponte frágil por demais, Isso. Passa uma pessoa e balança demais, é isso? Eu acho que o equívoco da minha frase na semana é que não tinha uma ponte. Mas ainda tinha uma pinguelazinha ainda, Tinha uma peça de madeira. Eu acho que o Alckmin e os seus aliados, o presidente, acabaram de derrubar essa pinguela. Agora, acho que nem nadando ele vai conseguir chegar do outro lado, porque perdeu a confiança. Quem perde a confiança perde completamente a condição de ser um negociador. Deputado, eu vou só me aproveitar da gentileza do senhor, já que o senhor parou o carro, para fazer agora sim o último questionamento. Eu fiz menção à questão política da relação da bancada do agronegócio com o governo e diante, obviamente, dos ataques que faz o governo federal, sobretudo o presidente Lula e agora ministros participando de um evento e sempre com piadas em relação, de forma muito jocosa, tratando o agronegócio brasileiro. A gente viu, inclusive, a agência de exportação do governo foi no exterior tratar de questões ambientais, são problemas que têm que ser tratados aqui e nós sabemos
sabemos que o agronegócio legalizado protege o meio ambiente. São números. Claro. Isso é uma questão científica. Ciência, discurso político é outra coisa. Mas o que a gente está vendo é claramente um agronegócio que está sendo atacado e que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, só para se ter uma ideia. Mas nesse caso específico, a bancada do agro vai também juntar essas associações todas para demonstrar claramente esse incômodo com o governo, ou vai só mostrar no plenário votação contrária a projetos defendidos pelo governo do presidente Lula? Eu acho que são as duas coisas. Hoje mesmo eu falei com o nosso presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o nosso competente Pedro Lupion, do estado do Paraná. Nós temos o IPA, que é o nosso instituto, que nos ajuda, né, nessas pautas do agronegócio brasileiro. Já falei com os diretores da própria CNA, falei com a CNI também, porque envolve a indústria de máquinas e equipamento. Né, nós não achávamos que não seria necessário, mas começamos uma ampla mobilização aí para reunir as entidades e mostrar o perigo que é esse governo. Esse governo é um perigo, não mais só para o agronegócio. O que ele está fazendo com o agronegócio hoje vai fazer com a indústria, o que ele deixa invadir propriedade privada no campo hoje, amanhã vai deixar invadir propriedade urbana. Sim. Então nós estamos iniciando uma ampla mobilização das entidades de classe, dos setores responsáveis, para salvar o Brasil, nem que isso tenhamos que sacrificar o governo. Deputado, muitíssimo obrigado pela gentileza. Boa viagem para o senhor, viu? Boa tarde, até mais. Obrigado, estou no caminho de Brasília. Deputado Ivair de Mello, portanto, está saindo lá justamente na estrada a caminho da capital federal. Tem reunião de líderes hoje e, obviamente, tem votação importante prevista para acontecer esta semana no Congresso Nacional. O deputado Ivair de Mello é da bancada do agronegócio. Provavelmente é a maior bancada que tem, uma das maiores bancadas hoje no Congresso Nacional. São mais de 300 membros, entre a maior parte, obviamente, deputados e também senadores.